Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e na aula de hoje eu sigo com mais uma correção de redação de alunos aqui da Scribs ou do curso presencial. Em especial hoje vou corrigir o texto da Nicole sobre o mesmo tema da última correção, padronização estética do inatingível e suas consequências na sociedade contemporânea. Acompanhe comigo. Muito bem então. Primeiro passo é sempre, a gente já está acostumado aqui no canal que acompanha já sabe como funciona e quem acompanha as aulas da Scribs também, é avaliar a estrutura, olhar o tamanho de cada parágrafo para a vista no padrão que a gente estabeleceu. Batendo o olho aqui na introdução, eu consigo perceber, já vou marcar aqui rapidinho, que ela tem 7 linhas, então ela está no limite ali, está dentro do padrão. Vamos dar uma olhadinha nos argumentos. A sequência, o que é o ideal? É que seus argumentos sejam maiores do que sua introdução. Imagina, velho, para argumentar, você gasta menos linhas do que para introduzir o assunto. Não faz nem sentido. Então, você tem que argumentar pensando que ele vai ter que ter mais extensão, até porque a estrutura do parágrafo argumentativo, a gente tem um padrão aqui, a aula sobre argumentação do canal ficou do caralho, você tem que assistir, o card tá pipocando aí na tela. A estrutura da argumentação tem mais elementos. A gente pode olhar aqui, então, se a argumentação da Nicole tem a introdução dela tem 7 linhas, então aqui vamos olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O primeiro argumento tem 9, está dentro do padrão corretinho, termina aqui na linha 16. O segundo já começa, já vou marcando de uma vez, ó, conectivo de adição, dentro do padrãozinho, todo mundo segue essa mesma linha. E olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, ficou meio errado isso aqui, 6, 7... Tem 7 linhas. Que bug foi esse aqui? Tem 7 linhas, então tá perfeitinho. Faltou 1 ali do 21, né? Muito bem. A conclusão tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Tá dentro do padrão também. E olha aqui, sobrou uma linha. Não é interessante não, até porque a letra nem tá muito pequena. Quer dizer que pode ter faltado alguma partezinha do texto. A gente vai confirmar isso só fazendo a leitura. Não quer dizer que as redações maiores são as melhores. Mas é importante a gente ficar atento à grande questão que é muito difícil conseguir preencher tudo que precisa sem completar as 30 linhas. Eu, quando vou fazer as minhas redações durante o Enem, já conto essa história várias vezes aqui no canal, fiz inscrição do Enem, paguei R$80, caríssimo, tinha que ser open bar, inclusive, porque não tem condição. Aí eu vou fazer as minhas provas, eu fico pensando porque sempre falta espaço, eu sempre consigo escrever muito mais do que vai caber na folha. Na hora de passar o rascunho tem que fazer aquela letra pequenininha. Aí essa quantidade de linhas aí geralmente não sobra, Vamos lá. Vamos marcar então, continuando de amarelo. Após a Segunda Guerra Mundial, excelente, temos já um elemento contextual forte. Mandou bem a Nicole, seguido aqui de Revolução Industrial. Ela ainda amarrou 2 elementos para contextualizar, 2 dados históricos. Ficou muito bom. Após a Segunda Guerra Mundial, a terceira fase da Revolução Industrial se expandiu para outras áreas do mundo, trazendo tecnologias de massa ainda presentes no cotidiano. Muito bem. Paralelo a isso, vou marcar então de verde, usou adequadamente o conectivo aqui. Tá? Tudo que é ligado à repetição e conectivo eu marco de verde, tudo que é ligado à estrutura eu marco de amarelo, a argumentação e modalização, articulação de argumentos eu marco de azul, e por fim eu marco de cinza todas as coisas relativas à conclusão. Isso que eu faço para a gente acompanhar a correção, tá só fazendo esse adendo aí. Belezinha? Tem um papel extremamente importante na sociedade, levando informação a uma grande parcela social. Até aqui então, até social aqui, ó, falou-se só de mídia, de Revolução Industrial, agora que vai ter um conectivo e vai chegar no ponto. E aí, eu já li esse texto, dei uma corrida de olho nele antes, eu sei que aqui nessa parte da introdução, a Nicole vai usar termos sinônimos ou termos parecidos com os que estão lá no tema. Se você esqueceu o tema, eu vou voltar no vídeo, ou ler o título, que o tema está no título aí. Por exemplo, ó, vou colocar de verde aqui de novo rapidinho. Porém, que é o conectivo, a influência midiática, então temos aqui, ó, é responsável também pela imposição de padrões de beleza. Esses são os elementos quase sinônimos. Tem aula de introdução no canal para você aprender a fazer seguindo essa fórmula. Fica muito mais fácil, velho, de você fazer a introdução. Você não vai desviar do assunto nunca, vai dar tudo certo. Não tem por que você não assistir essa aula, ela é curtinha lá, deve ter uns 10, 15 minutos. Deve estar pipocando o card aí na tela, senão está na descrição do vídeo. Quais atingem principalmente o público feminino. Olha, massa, vou marcar de azul aqui, ó, esse principalmente e público feminino. A aluna começou já a segmentar o tema para escolher a área de abordagem do argumento, colocando em questão os diversos problemas de saúde. O que é legal também, temos aqui, ó, problemas de saúde. Qual é a grande vantagem disso? A gente tem 2 problemas distintos, um para cada argumento, fica mais fácil de fazer o texto. Em busca, como anorexia, deu um exemplo aqui, eu deixaria para talvez, vou pôr amarelo, tá? Talvez dar os exemplos lá na argumentação, para não ficar repetindo as palavras. Gerando, mas não está errado. Gerados com a busca do corpo perfeito. Aqui eu vou marcar de vermelho. Eu usaria o termo ideal, porque o ideal está lá, a gente está no tema, é um termo mais formal, tá? E tiraria essas aspas aí.
pense 2 vezes antes de usar aspa no seu texto. Geralmente o pessoal usa para fazer uso de um termo ali informal, talvez até uma gíria que fica péssimo, enfim. Sempre o pessoal costuma usar errado. Então pense 2 vezes antes de usar. Subir mais um pouquinho. Vou deixar um pedacinho aqui. A gente seguir ali olhando para a argumentação e para a tese. Os meios de comunicação são os principais responsáveis pela imposição de um rótulo estético que dificilmente é atingido. Achei muito interessante ter usado aqui, ó, rótulo, no lugar de se utilizar, por exemplo, uma palavra que já foi repetida, tá? Padrão, que seja, o ideal, perfeito. Que dificilmente é atingido. Por exibirem mulheres extremamente magras e mostrarem uma... Aqui, ó, ficou meio um pouquinho vago, vou marcar de azul, por exibirem mulheres, mas quem? Podia lembrar lá da mídia, tá? Que é a mídia que exibe, ficou faltando ali quem tá realizando essa ação. Mostrarem uma certa repugna relacionada à gordura, ó, esse termo aqui ficou meio estranho. Aqui, relacionada à gordura, quem é relacionado a alguma coisa, a palavra da frente é feminina, tinha que ter uma crase ali. A televisão e redes sociais apresentam, então é relacionada à televisão e às redes sociais, aqui faltou uma crase também. Apresenta uma forte manipulação contra a autoestima das pessoas. Esse fato se relaciona expressamente com o pensamento de John Locke. Ó, legal, estou usando aqui o conhecimento das várias áreas. Agora, podia usar alguma coisa mais próxima da relação da mídia, do corpo ideal. Agora, olha só, ela vai começar a desviar um pouco. Ó. O que o ser humano é como uma tela em branco, que é preenchida, a ideia do tabula rasa também, que é preenchida por experiências e influências. Agora, vou marcar então de amarelo. Será que essa relação aqui essa citação seria melhor para esse tema? Não está ruim, mas não está encaixando exatamente no eixo temático. Aí vem um conectivo para tentar emendar essa sentença com a relação do tema. Eu não gosto de usar esse conectivo com isso, eu acho ele feiozinho. Os indivíduos manipulados, em sua maioria mulheres, muitas vezes deixam de se relacionar. Como assim? Vou marcar aqui de amarelo também. Relacionar socialmente, relacionar com outra pessoa, por não se enquadrarem no que é visto como um bonito socialmente. Aqui eu não usaria não, já ficou um pouquinho informal. Bonito socialmente não, seria aquela coisa do padrão, do ideal, enfim, né? Que gera graves problemas psicológicos. E aí ficou soltinho aqui no final, graves problemas psicológicos, mas graves problemas psicológicos a gente pode tentar pensar que está relacionado a essa coisa aqui de problemas de saúde. Vou riscar para cá também, que está lá na tese, e vou marcar aqui de novo. Ó. A gente pode tentar fazer essa relação. Ficou um pouquinho ali desarticulado, tá? Vamos ver mais um pedacinho. Ademais, é válido... Ó, começou então o conectivozinho de adição, já marquei. É válido ressaltar que, de acordo com o sociólogo, não vou nem tentar pronunciar esse nome, o estereótipo... Ó, esse termo aqui, vou marcar de amarelo, mas não tem nada a ver, não. Eu gostaria que ele aparecesse mais na redação com esse tema. Se relaciona com o estigma social nos processos de construção do significado através da intenção. Foi difícil, hein? Logo, conectivozinho, no Brasil, muitas mulheres em busca do estereótipo imposto, aí, ó, podia não ter repetido, né? Aliás, tem que marcar de verde então, já que a repetição vai impactar lá na competência 4. Transtornos psicológicos que podem levar à morte. Um exemplo é a anorexia. Aqui legal, citou o exemplo, já estava lá na tese, tem uma relação boa com a tese, onde o indivíduo, aí onde não. Onde, vai usar onde para alugar espaço físico. Então, no qual, na qual, ficaria um pouco melhor. O indivíduo, por mais magro que esteja, tende a se enxergar como acima do peso. Aí explicou que era anorexia e acabou perdendo a relação com a citação que estava lá atrás. Outra coisa, é bom variar o repertório sociocultural. O parágrafo anterior inteiro, ele é baseado no pensamento de John Locke. Vamos conferir lá? Podia ter citado aqui nesse... Deixa eu marcar aqui, ó. Nesse trecho aqui, podia ter citado ali um pensador, além de um pensador, a mídia, algum dado, alguma coisa relacionada mais com a introdução ali, na coisa midiática, da internet, revolução industrial, bens de consumo, a indústria da estética, podia ter usado para esse lado, embora falou aqui da televisão e redes sociais, né? Mas faltou esse dado, e aqui de novo, vou marcar então, ó, de azul e relacionar. O repertório não está variado, o repertório é o mesmo nos 2 parágrafos. Vou falar, mas tem que fazer isso para tirar a Milton? Não é necessário, mas é muito mais seguro ter um repertório mais amplo. Os corretores do Enem, enfim, eles têm um critério de rigor que varia entre eles, né? A ideia é que o pessoal fica zoando da redacena, né? Então é bom fazer o texto mais sólido. Por mais magro que esteja, tende a se enxergar acima do peso. Além disso, então vamos adicionar mais um dado, verdinho aqui, o conectivo. Muitas delas, por não terem condições, cadê? Vou marcar de verde também. Aqui.
submetem a cirurgias em locais precários, arriscando a própria vida, aí seria arriscando as próprias vidas, tudo tem que concordar aqui, ó, a fim de alcançarem o corpo padrão. Olha o tanto que, deixa eu marcar de azul tudo isso aqui. Vamos fazer aqui, um pedacinho aqui. Olha o tanto que isso ficou solto no parágrafo. Tá falando lá de anorexia e tá falando lá do estereótipo e do nada, além disso, as pessoas submeter cirurgias em locais precários porque não conseguem pagar a cirurgia plástica. Olha a falta de relação, assim. Podia ter feito o parágrafo inteiro sobre as cirurgias, sobre a questão hospitalar, da busca pela estética que agride o corpo, não a coisa psicológica. Então, ficou tudo solto aí no argumento. E aí acabou que ficou faltando dados das várias áreas, tá? Embora a linguística e a estrutura do texto estejam muito boas. Vamos avaliar agora a conclusão da redação da Nicole. Começou, vou marcar de verde primeiro. Aqui, ó, portanto, esse conectivo sempre tem que aparecer, o portanto, logo, então, dessa forma, desse modo, pelo menos na primeira linha aí, tá? Vamos ver se a gente tem todos os elementos necessários. É necessário que a padronização estética inatingível seja erradicada. Essa linhazinha ela só se gasta. Ponto. Outro conectivozinho. Assim, agora começa de verdade a conclusão. A mídia então a mídia é o nosso agente. O que ela vai fazer? Variar os estereótipos expostos. Então aqui é a ação. Perfeito. 2 elementos. Como? Por meio de propagandas. Agora a mídia podia dar um detalhe mais específico assim de qual órgão da mídia, podia detalhar um pouquinho mais. Tem uma linha sobrando. Que mostra e exalta os diversos corpos presentes em nosso país, a fim de incluir de forma igualitária as mulheres que não se encaixam no padrão de beleza social. Ó, a finalidade, até o conectivo aqui, eu vou marcar ele de verde, velho. Olha que do caralho, até a finalidade tá bem marcada. E vem aqui, ó, pra que isso tem que ser feito? Então a gente tem quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, para que vai ser feito. E aqui ainda há no finalzinho ó, o pensamento do filósofo lá que eu não consigo pronunciar o nome, vou marcar de amarelo então, e vou retomar lá. Ó. Você pode fazer isso na conclusão. Qual que é o problema aqui? Tem uma proposta única. Então seria interessante a gente ter 2 propostas de intervenção. Como os 2 problemas dos 2 parágrafos ficaram mais ou menos parecidos, a abordagem inclusive é a mesma com o filósofo, provavelmente a Nicole aí, talvez tenha ficado a Nicole sem como fazer outra proposta, porque essa aí resolve as 2. E aí tanto que sobrou essa linhazinha aqui, ó. No finalzinho aqui ficou sem nada. Poderia ter desenvolvido ali outra proposta de novo com os 4 termos. Essa que tá aí ficou muito bem construída, mas ela tá muito simplesinha. Grande parte dela também está sendo gasta aqui, ó, só para fazer ali o ganchozinho. A gente faz isso quando esgotou as ideias na conclusão, para fazer o ganchozinho com o texto. Então vamos às notas da redação da Nicole. Se liga, Nicole, competência 1, 180, pode ser que os 2 corretores dessem 200 se fosse durante o Enem mesmo com esse tema, com essa redação sua. Tem pequeníssimos desvios ali. Coloquei 180, estou fingindo que eu sou os 2 corretores. Um mais bonzinho e um mais rigoroso, que leu mais atentamente. Na competência 2, não tem dúvida, a estrutura está muito boa, a linguagem está muito boa também, está dentro do padrão do que a competência 2 espera, que é um texto de fato dissertativo, que tem as 3 partes, que nenhuma delas seja embrionária. Está impecável. Na competência 3, como o repertório não variou, a gente tem só 2 pensadores, ficou algumas coisas meio soltas lá, a questão da cirurgia plástica que ficou meio perdida. Coloquei 160, pode ser que no dia do Enem atingisse 180 também, a depender do rigor dos corretores. Na competência 4, os conectivos estão todos muito bem usados, tem pequeníssimos desvios, não vou tirar ponto nenhum, vou deixar os 200. E na competência 5, como tem uma proposta só, e ela ainda perdeu algumas linhazinhas ali pela citação do filósofo, então vou deixar 160, era facinho corrigir isso aí para 200, então a gente vai atingir aqui em média 900 pontos. Tá excelente, parabéns, Nicole. E claro, se você gostou dessa correção, quer que o seu texto seja corrigido aqui, é só enviar, assina Scribs ou me envia nas redes sociais. Vou ter um prazer em corrigir sua redação. Claro, como sempre, bons estudos e até a próxima. Valeu!